Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouco sobre válvula de expansão termostática, esse componente tão importante para os sistemas de refrigeração e climatização, tá? Esse componente ele faz praticamente um controle, tá? A grosso modo, aí ele faz o controle de injeção de líquido no evaporador, tá? Onde o fluido refrigerante ele entra por essa tubulação e sai por esse outro lado da tubulação. Ela tem uma seta, tá? Que informa. E como ela faz esse controle? Ela faz esse controle justamente por leituras de temperatura do bulbo e pressão por essa tubulação da própria válvula de expansão. Então, as duas leituras trabalhando simultaneamente, ela faz esse controle de abertura e fechamento da válvula de expansão de acordo com a necessidade do superaquecimento ajustado para o sistema frigorígeno, tá? Então, para que eu consiga garantir o superaquecimento, o subresfriamento adequado, conforme o fabricante exige, a gente precisa garantir algumas coisas básicas, tá? Para todo o sistema, né? Falando de manutenção, tá? Vamos dar um exemplo de um splitão, tá? A gente precisa garantir o básico, que é a limpeza da serpentina da unidade evaporadora, garantir que os filtros estejam limpos, os filtros de ar, garantir que o módulo do gabinete esteja totalmente selado, que não tenha fuga, que o condensador, a unidade condensadora esteja funcionando corretamente com os ventiladores, que o ventilador do evaporador também esteja funcionando adequadamente, esteja balanceado, que ele esteja, se trabalhar por transmissão de correia, que as correias estejam ajustadas, certo? Que os ventiladores estejam limpos, que o condensador esteja com a serpentina, com o trocador de calor limpo também, que esteja livre, que esteja com a circulação de ar adequada, tá? Feito isso, se o sistema passou por um processo de desidratação, de alto vácuo, do vácuo sim, em si falado normalmente, em processo de vácuo, é importante, tá? Que tenhamos um instrumento de medição, o vacuômetro. Eu particularmente utilizo o da Mastercool, para mim é o melhor vacuômetro que tem, que a gente consiga usar, tá? Para que esse instrumento ele faça a leitura de pressão do vácuo que esteja de 500 microns para baixo. Nesse valor a gente consegue garantir que o sistema frigorígeno ele está isento de umidade e de gases não condensáveis, tá? Então, quem faz esse processo de desidratação do sistema é a nossa bomba de vácuo, tá? Esse equipamento ele trabalha na desidratação do sistema, ele é interligado no sistema frigorígeno através de mangueiras. Então a gente consegue tirar toda a umidade e tirar os gases não condensáveis através desse equipamento e com a leitura desse instrumento simultaneamente, tá? Então, garantido assim que o sistema passou por um processo de desidratação adequado e que ele já está tudo ok, então assim a gente inicia o processo de superaquecimento e subresfriamento, o processo de balanceamento térmico. Então, Felipe, como é que eu consigo fazer esse processo de balanceamento térmico? É praticamente assim. Como eu falei que a válvula de expansão ela faz o controle do bulbo, da temperatura registrada pelo bulbo, e a pressão registrada por essa tubulação na válvula de expansão, ela precisa me mostrar como ela está funcionando naquele momento no equipamento. Então, eu observo que essa válvula não tem um IHM, ela não tem um indicador métrico em que ela me fale o quanto ela está tendo de pressão e o quanto ela está tendo de temperatura. Então, para isso, a gente precisa de dois instrumentos que são cruciais, tá? Um deles é o termômetro Penta, um termômetro de 5 pontas que eu utilizo da Fugauge, tá? Um ótimo instrumento que a gente consegue estar fazendo leitura de temperatura de contato, tá? Então, esse instrumento a gente instala um dos sensores, uma dessas pontas, na tubulação de sucção, tá? Para que seja registrado a temperatura da tubulação. Esse sensor ele está fazendo o papel desse bulbo aqui, tá? Tá fazendo o papel desse bulbo. Lembrando que a gente precisa fazer a leitura para que eu tenha uma indicação visual da temperatura que está sendo registrada naquele momento, tá? E a outra, o que vai fazer o papel
da pressão, que vai me mostrar visualmente a indicação de pressão do determinado fluido refrigerante que está sendo circulado no sistema. Temos o conjunto manifold, tá? Esse instrumento ele vai fazer a leitura das pressões, da pressão de baixa, tá? Que é o que a gente está precisando, que é o superaquecimento, e para a pressão de alta, tá? Da linha de líquido, para fazer o subresfriamento. Que um sensor ele tem que ir na linha de sucção para fazer a leitura de superaquecimento, e o outro sensor ele vai na linha de líquido para fazer a leitura de subresfriamento, tá? Manômetro de baixa para fazer a leitura de superaquecimento e o manômetro de alta para fazer a leitura do subresfriamento, tá? Isso de acordo com a tabela verdade, que eu vou deixar disponível para vocês, vou mostrar, que é uma tabela que ela vai nos orientar quais são as ações necessárias para que eu consiga balancear aquele sistema. Essa tabela, ela nos mostra se será necessário retirar fluido refrigerante, se será necessário adicionar fluido refrigerante, ou abrir ou fechar a válvula de expansão, de acordo com os dados que são lidos aqui pelos instrumentos, pelo que eu mostrei, pelo manômetro e pelo termômetro Penta, através dos resultados de superaquecimento e subresfriamento que o fabricante me oferece, e para qual superaquecimento e subresfriamento que eu quero atingir, certo? Então, hoje, como a tecnologia está muito avançada, a gente tem vários aplicativos em que a gente consegue fazer o superaquecimento e o subresfriamento através de um aparelho de telefone, através do celular, por esse aplicativo. A RefTools mesmo, da Danfoss, um dos aplicativos que eu mais utilizo, tá? Tem outros equipamentos também, o Check HVAC, que ele também, ele é muito bom esse aplicativo, porque ele me mostra o alvo que eu quero atingir. Que alvo é esse? Um determinado fabricante ele diz que o superaquecimento ele tem que ser atingido entre 5 e 12 graus. Então eu coloco esse valor lá no aplicativo do alvo de superaquecimento que eu quero atingir. Então depois ele vai me mostrar quais são as ações que eu devo tomar. Se é adicionar fluido, se é retirar fluido, se é abrir ou fechar a válvula de expansão, ou se a carga de fluido refrigerante está correta, tá? Então, após feitos esses ajustes, tá? Após feitas as leituras e acompanhar a orientação da tabela verdade de superaquecimento e subresfriamento, se uma dessas ações for abrir ou fechar válvula de expansão, é quando a gente vai ter que atuar mecanicamente na válvula, tá? Então, a válvula de expansão, essa válvula aqui, por exemplo, ela tem um ajuste. Existe válvulas que ela já é pré-ajustada, ela não pega ajuste, tá? Mas essa válvula de expansão, ela tem um ajuste, tá? Para abertura e fechamento da válvula mecanicamente, tá? Então, com uma chavezinha catraca reversível, a gente consegue fazer esse ajuste, tá? Com a abertura ou fechamento de 1/4 de válvula para cada 30 minutos de funcionamento. Então, se a tabela verdade exigir que eu faça uma abertura de 1/4 de válvula, então vamos fazer a abertura de 1/4 de válvula. Feita a abertura, a gente aguarda 30 minutos para que aquela ação que a gente fez, ela mostre resultados, tá? Isso, mostrando resultados na temperatura de sucção, feito pelo registro do termômetro Penta, como também pelo registro da pressão através do conjunto manifold, tá? Então, feito isso, atingido o nosso objetivo, tá? Das ações da tabela verdade, o sistema ele vai estar com o superaquecimento ok, subresfriamento ok, o equipamento vai trabalhar eficiente, vai prolongar a vida útil da unidade compressora, que é muito importante, vai garantir uma boa propriedade de viscosidade do óleo lubrificante e de todo o funcionamento do equipamento, e sem contar também com o consumo de energia, que o equipamento vai trabalhar com eficiência muito boa e vai consumir realmente aquele necessário para que o equipamento funcione adequadamente, tá? Então, por hoje, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.